6 horas da tarde, 18 horas, estamos aqui novamente. Muito bom estarmos aqui nesse nosso exercício de comunhão, de confraternização, de comunidade. Saúdo cada uma de vocês, cada um de vocês que se dedicam a esse momento, dessa maneira tão importante para esse momento das nossas vidas. Muito bom, muito legal ter vocês aqui. Que assim seja. Que legal, Maria José. Conseguimos retomar. Tomara que todos os colegas voltem também. Estamos aqui e vamos continuar no nosso movimento de reproduzir, de transbordar para o Brasil a nossa experiência de comunidade, de confraternização, de unidade. O Brasil precisa muito dessa união e dessa paz que nós experimentamos, exercitamos aqui no nosso espaço. Vamos nos preencher dessa unidade e transbordar então. Tá certo? Muito legal, muito bom. Vamos hoje pensar a maneira como nós temos lidado com as diferenças, as intolerâncias, os radicalismos, os egoísmos tão presentes nesse momento do Brasil. Pensar de que maneira nós podemos gerar prosperidade, gerar fertilidade, gerar abundância para um país tão sofrido como o nosso, a partir de uma nova atitude, de uma atitude que avance sobre o egoísmo para dar passos seguros no sentido do serviço, da cooperação, da confraternização. Vamos pensar nisso? Esse é o nosso convite de hoje. Muito bom, muito legal. Hoje nós vamos pensar sobre uma história muito desafiadora para todos nós. Acontece que àquela altura da vida, uma verdadeira multidão acompanhava os passos daquele homem. Mais de 5.000 pessoas ficaram com ele praticamente o dia inteiro. E ao final daquele dia, os amigos daquele homem vieram falar com ele: amigo, vamos dispensar essa multidão que passou o dia todo conosco. Alguns deles estão com fome, com necessidades. Como fazer com relação a esses nossos amigos, a essa multidão que está conosco? Precisamos dispensá-los para que cada um vá até a aldeia mais próxima, vá até a sua casa e coma e beba, e depois a gente se encontra novamente. Mas aquele homem não atendeu a essa solicitação dos seus amigos e disse a eles: deem vocês a eles de comer. E esse comando, essa orientação do homem aos seus amigos, deixou os amigos estupefatos. Como assim nós vamos dar de comer? É uma multidão, é muita gente, são milhares e milhares de pessoas. Como dar de comer para esse povo inteiro? Aquele homem, percebendo o que eles pensavam, o que eles sentiam, o espanto que eles tinham tido com o seu comando, deem vocês de comer a eles, e que perguntou para eles: o que vocês têm aí em mãos? E eles falaram: nós temos esses 5 pães e esses 3 peixes. 5 pães e 3 peixes para mais de 5.000 pessoas. Assim, os amigos pretendiam ter mostrado a exaustão para aquele homem, para o seu amigo, o quanto era impossível atender o seu comando de dar a eles de comer.
pois perante aquela informação dos 5 pães e 3 peixes, o homem deu uma outra ordem para eles. Vão até a multidão, agrupem as pessoas em grupos de 50 e mande-os sentar ao chão. Mande-os se acomodarem. Claro que os amigos não entenderam nada, mas claro que a sua admiração por aquele homem era tão grande que eles obedeceram. Feita a orientação, cumprida a orientação do homem, ou seja, assentada aquela multidão em grupos de 50, 100 grupos de 50 ou mais, eles voltaram ao homem e esse, tomando os pães, elevou os pães ao alto. Imaginem essa cena, meus amigos. Aquele homem elevou o pão ao alto, deu graças por aquele alimento e o repartiu, passando as partes que ele tinha repartido o pão para o amigo que estava mais próximo dele. A gente imagina que o amigo não tinha a menor ideia do que fazer com aqueles 2 pedaços de pão. Mas, como todos nós fazemos quando estamos num ambiente diferente e não sabemos como agir, e imitamos o dono da casa, eles também imitaram o homem, o seu mestre, repartiram o pedaço de pão que eles receberam e passaram adiante, e o outro também repartiu e passou adiante. Contam os amigos que relataram essa passagem que ali foram repartidos os pães e os pães chegaram aos grupos, mais de 100 grupos, e todos se alimentaram. Todos comeram fartamente e ainda sobraram 12 cestos de pães que foram recolhidos para serem aproveitados em outro momento. Nesse episódio que ficou conhecido como o milagre da multiplicação dos pães. Ora, mas o que isso tem a ver com o Brasil de hoje? O que isso tem a ver com a nossa situação eleitoral, com a nossa situação de divisão, com a nossa situação de guerra, de ódio, de competição que nós estamos vivendo hoje? Vamos ainda na metáfora do pão. Todos temos problemas a resolver que aqui ficam simbolizados na fome. Cada um de nós possui alguma coisa, mas nunca o suficiente para resolver os problemas de todos. Não é assim? Se fôssemos comparar com uma padaria, podemos dizer que alguns possuem óleo, outros possuem farinha, outros possuem ovos, outros possuem fermento. Mas todos tendo fome, ninguém consegue resolver o seu problema de fome com o que possui. É claro que quem tem óleo não pode beber óleo, que quem tem ovo não pode simplesmente comer o ovo, que quem tem a farinha também não pode alimentar-se apenas de farinha, que quem tem o forno também nada pode fazer para resolver o seu problema, para alimentar-se só com o seu forno. Mas é ainda mais claro, ainda mais evidente, que quando essas pessoas juntam o que possuem, o óleo, o ovo, o fermento, a farinha, o forno, eles vão fazer um milagre.
o milagre da multiplicação dos pães. E essa metáfora, essa parábola que a gente conta da padaria da humanidade, a padaria da humanidade, poderíamos chamar assim a nossa história, ela é muito simbólica para o que acontece com as nossas vidas. Nenhum de nós possui recursos à sua mão que poderia resolver o problema de toda a humanidade. Mas a humanidade possui recursos suficientes para resolver o seu problema. Só não resolve. A nossa tragédia é que nós não resolvemos o nosso problema, como por exemplo o problema da fome, por cada um ficar retendo, ficar prendendo os seus recursos. Na nossa história, quem tem o óleo fica acumulando óleo, quem tem farinha acumulando farinha, quem tem ovo acumulando ovo, quem tem o forno, o fermento, prendendo, separando, dividindo os recursos. Todos temos recursos suficientes. Jamais poderíamos imaginar que Deus não daria recursos para matar a fome de toda a humanidade. Se existe fome, é porque existe egoísmo, existe separação, existe uma luta absurda entre os setores da humanidade para saber quem é o melhor. Quem é o melhor, o rico e o pobre, ou o pobre? Ora, nós sabemos que o rico precisa tanto do pobre para movimentar a sua riqueza, quanto o pobre precisa do rico para lhe dar emprego. Mesmo assim, continuamos disputando entre ricos e pobres. Mulheres e homens também disputam entre si a famosa guerra dos sexos, quando é óbvio, quando é conhecido por todos, que nem o homem nem a mulher sozinho conseguem reproduzir, conseguem garantir a permanência da espécie. Precisam da integração, precisam da união. E assim acontece entre as profissões diferentes, entre as ciências diferentes, as habilidades variadas. Se um prédio precisa de 50 homens para ser construído, não poderá ser construído com 50 serventes de pedreiro, 50 azulejistas, 50 engenheiros, 50 arquitetos. Só será construído o prédio se houver entre os 50 homens diversidade, que não podem, que não precisam, que é um absurdo que compitam entre si, já que o engenheiro, o arquiteto, o pedreiro precisam uns dos outros para fazer a obra crescer. São inúmeras as figuras. Ninguém é realmente suficiente para nada nessa vida. Competirmos uns com os outros, com a diferença que nos foi dada para nos integrar, é a nossa tragédia. Temos guerreado entre as classes, entre as religiões, entre as nacionalidades, entre as culturas, entre os sexos, quando a diferença nos foi dada por Deus para que nós exercitássemos a cooperação, a complementariedade, a fraternidade. Exercícios maravilhosos para alcançarmos o mandamento de amor, que é o sentido da vida. Ao invés, porém, de cooperarmos, confraternizarmos, nos integrarmos, temos optado pela guerra, pela disputa. Qual ingrediente do pão é o mais importante? Qual profissional da construção é essencial?
todos são importantes, todos são essenciais. Nem as pessoas se alimentarão com os ingredientes em separado, nem erguerão o prédio com as suas profissões isoladas. Não é uma figura interessante para todos nós entendermos um pouco mais da dinâmica da vida? Entendermos que não há raça superior, não há cultura superior, que os japoneses, sem dúvida, têm muito a ensinar aos brasileiros, mas que também os brasileiros têm muito a ensinar aos japoneses, e assim aos africanos, aos europeus, aos orientais, aos índios, que precisam ser muito valorizados nesses tempos de opressão e assassinato, perseguição dos índios, e assim também das mulheres. O feminicídio está se espalhando de uma maneira absurda, a intolerância religiosa, especialmente as religiões de matriz africana. É um absurdo que a gente tome as diferenças como convites à guerra. Elas não são, as diferenças são convites à cooperação, à confraternização. É dessa união entre os diferentes que nós fazemos o pão, fazemos a construção e faremos o Brasil. Claro que nós precisamos escolher no processo eleitoral, mas ainda mais evidente que quem quer que seja eleito presidente precisará articular-se com outros partidos que não aqueles que o apoiaram, com outros deputados além daqueles dos partidos que formaram a sua base. É evidente isso. É evidente que as soluções de um grupo, de uma ideologia, há soluções válidas em todas as ideologias. E é por fecharem-se em apenas uma delas que as soluções não são encontradas. O Brasil precisa da união dos brasileiros para poder solucionar os seus problemas, cuidar do seu povo, fomentar a sua economia, integrar as suas regiões, as suas culturas, aprendermos os sulistas com os nortistas e os nortistas com os sulistas. Se nós sairmos, como tudo indica que sairemos, rachados entre as regiões do Brasil, rachados entre as ideologias, rachados entre as religiões, o Brasil perderá de qualquer jeito essas eleições. O Brasil só poderá ganhar essas eleições se nós tomarmos as nossas decisões, mas respeitando os diferentes, respeitando aqueles que têm recursos diversos daqueles que nós possuímos. Porque depois das eleições, a cooperação, a confraternização, a integração dos recursos entre as regiões, entre as classes, entre as raças, entre as religiões, entre as ideologias, entre os partidos, será imprescindível para o nosso povo, para o nosso país. Você não acha que essa figura e esse dever e essa necessidade nossa nunca esteve tão evidente? Vote. Converse com as pessoas sobre política, não tem problema nenhum, ao contrário. Mas vote, converse em atitude de tolerância, em atitude de respeito aos diferentes. A paz que nós tanto precisamos para o nosso país e que é o tema dessa nossa série, Paz no Brasil, Paz para o Brasil, ela é filha do respeito, ela é filha da atitude
que reconhece em si alguma insuficiência e no outro algum recurso. E esse casamento da nossa insuficiência com o recurso alheio é que nos dá a possibilidade de fazer milagres. Estejamos prontos a fazer o milagre que os brasileiros precisam a partir de uma atitude de cooperação, a partir de uma atitude de fraternidade. E façamos isso já no processo eleitoral. Proíba-se, negue-se a compartilhar mensagens que tenham ataque aos outros. Se tiver mensagens, se tiver argumentos, não há problema em colocá-los, mas desde que feito de uma maneira respeitosa, de uma maneira humilde, que reconheça as riquezas do adversário e as fraquezas do seu candidato. Porque é assim, do recurso do outro e da incompletude nossa, que homens e mulheres garantem a permanência da espécie pela reprodução sexual, que ricos e pobres garantem a movimentação da economia pela união dos potenciais do capital com os potenciais do trabalho. É assim que as raças, que as culturas, que as religiões se completam. Não é essa a mensagem da Torre de Babel? Onde as pessoas tinham um sonho, mas viram esse sonho ruir por viverem mal as diferenças? Por quanto tempo vamos continuar a viver mal as diferenças? Por quanto tempo vamos continuar guerreando onde tínhamos que cooperar? Que todos nós possamos agora aprender a fabulosa lição da fraternidade, da integração, no nosso caso, da construção de um Brasil verdadeiro. Com Jesus, que nos ensinou a falar Pai Nosso, e que nos ensinou assim que somos todos irmãos uns dos outros. Pelo Brasil, por Jesus, por Deus, que é amor, aprendamos e aceitemos o desafio da cooperação, do olhar generoso do outro, do olhar humilde para si mesmo. É com essa atitude que não apenas o Brasil vai florescer, mas também as suas relações vão florescer. Os recursos à sua volta vão se multiplicar. Que essa atitude de reconhecimento do outro e de humildade em si ilumine os nossos dias. Transborde para curar e para ensinar a ignorância, a arrogância, a violência que tem dominado nossas vidas todas e particularmente nosso processo eleitoral. Limpe-se desses cânceres, dessas sujeiras, desses lixos de alma com o qual nós temos entupido nossas casas, nossas mentes, nossos corpos. E procedamos à construção de um novo Brasil, a construção de um novo mundo a partir da nova atitude nossa. Loucura esperar resultados diferentes se continuarmos fazendo as mesmas coisas. O Brasil precisa sim de novos mandatários, mas esses novos mandatários só poderão atender às necessidades dos brasileiros se os próprios brasileiros se dedicarem a uma nova atitude perante o diferente, a uma nova atitude perante a si mesmo,
baseados na valorização do outro e no reconhecimento das suas próprias insuficiências. Valorização e humildade, amor ao próximo, amor a si mesmo, confraternização, integração e união são as únicas bases sólidas para a nossa evolução, para a nossa melhoria e para a construção do Brasil que todos nós queremos. Graças a Deus, força, união e humildade para todos nós. Até a próxima, um grande abraço. Compartilhe se você entender que isso pode ajudar. Ajudemos o Brasil e os brasileiros a digerirem os seus venenos e transformarem tudo isso na nutrição que todos nós tanto necessitamos. Um grande abraço e até a próxima.